Aí a gente, nessa luta, né? Foi crescendo. Quando eu tava com 16 anos de idade, aí eu só vi o pessoal se ajeitando assim no meio de setembro. Começa as usinas de Alagoas, Pernambuco, começa a moer. Ou seja, começa a cortar a cana para moer. Aí eu vi o pessoal sair, tudo chegar com dinheiro, né? Aqui, um dia de serviço era uma mixaria. Era bem pouquinho. Você trabalhava o dia todo e ganhava só aquele limitezinho pequeno. Aí lá em Alagoas, ou Pernambuco, no sul, as usinas pagavam de acordo com você trabalhasse, ou seja, por produção. Enquanto mais você produzisse, mais ganhava mais. Aí eu fui mais meu tio Manuel. Meu pai não gostava de ir para o sul de Alagoas, não. Meu pai era pedreiro, né? Ficava mais trabalhando por aqui. Aí Vital já ia também, mas eu fui com meu tio, 16 anos. Eu fui para Alagoas, até para um engenho chamado Sapucaí, pertinho de Paripoeira, em Alagoas. Um engenho muito bom, um povo muito bom. Aí a gente também de muito respeito, graças a Deus, né? Quando você chega com respeito, você é bem acolhido em todo canto. Aí fizemos uma amizade boa lá em Alagoas. Aí eu trabalhei, eu fui para passar 2 semanas. Acabei passando 6 semanas. A minha mãe pensava até que eu não ia voltar mais. E diga a ele que venha para casa, vê-se embora. E eu achando é bom lá. Vou contar quer dizer, uma passagem que parece até brincadeira. Pro dia de hoje parece brincadeira, mas era realidade naquele tempo. Eu não sabia o que era. Talvez de ano em ano é que a gente via um pedaço de bolo, ou refrigerante, ou uma vitamina. Aí sei que eu fui lá para Alagoas, quando foi, eu trabalhei a semana, ganhei dinheiro bem. Aí que eu era muito trabalhador, né? Não, sempre fui, graças a Deus. Aí eu ganhei um dinheiro bom, fiz as minhas compras de passar a semana comendo, na feira da semana, sobrando, né? Aí tinha lá uma lanchonete, onde o pessoal passava uma vitamina, abacate, banana, aí botava chocolate, né? Nescau, acho que era Nescau naquele tempo. Sei que era muito gostoso. Abacate, banana, chocolate, abacaxi, é do que você pedisse, de fruta, maçã. Aí tinha lá eles vendiam uns pedaços de bolo, bolo por fatia, né? Umas fatias grandes, quase um quarto do bolo. Ou seja, eles partiam o bolo em 4 partes. Aí era aquelas fatias grandes. Aí um copo de vitamina desse tamanho assim, desse copo grande, né? Com uma fatia de bolo. Para mim aquilo era um luxo, aquilo ali, muito bom. Quando eu vi aquilo, nossa, que é bom demais. Sei que eu fiquei, foi 6 semanas nesse sul. Aí, quando foi com 6 semanas, aí o caminhão da usina mesmo levava a gente para lá e trazia. Aí o nosso ponto era Garrote. Aí o caminhão trazia para Garrote. Aí, sei que com 6 semanas, o caminhão veio para o Garrote. Aí o meu irmão mais velho trabalhava num engenho da mesma usina, mas bem distante. Um engenho chamado Jandiá, engenho Jandiá. Aí, quando chegou em Garrote, aí chegou a outra turma lá do Jandiá também, meu irmão estava também. Eu vinha do engenho Sapucaí, tudo da usina Santo Antônio, aqui de Alagoas. Aí nós encontramos no Garrote. Tinha uma grande mercearia, bem surtida, de um cidadão chamado José Paizinho. Aí, nessa mercearia vendia de tudo, era tipo um mercado. Feijão, açúcar, café, queijo, carne, bolo, queijo, completo. Aí, eu e Vital, nós se encontramos lá. Aí para vir para casa. Isso, o carro saía de Alagoas, saía uma faixa de 4 horas da tarde, às vezes 2 horas da tarde. Mas quando o carro vinha chegar em Garrote, era 11 horas da noite, às vezes meia-noite. Aí quando chegava era aquela festa, porque vinha gente de muito lugar, né? Das usinas, de Santo Antônio e de outras usinas. Porque era o ponto onde ele pegava os trabalhadores para ir trabalhar no sul. Aí vinha trazer o pessoal. Aí o pessoal vinha tudo com dinheiro. Quando chegava a noite, aí à noite abria os comércios que tinha em Garrota, abria tudinho. Já estava esperando o pessoal chegar. Era o tempo sossegado, que não tinha roubo. A gente chegava com dinheiro, mas ninguém via, roubava ninguém não, entendeu? Naquele tempo, graças a Deus. Aí o pessoal, aí vamos comprar. Aí Vital fazia uma compra, Vital fazia uma feira e eu fazia outra. A gente comprava, a gente sabia que em casa era difícil de ter essa coisa, se tivesse tinha bem pouquinho. Nós comprava açúcar, café, farinha não, farinha que tinha fartura. Feijão, a gente comprava charque, que aqui é difícil a gente comer um pedaço de carne, a gente comprava 200 gramas de carne aqui. No meu tempo em casa era 200 gramas de carne quando comprava. Na semana, na sexta, no sábado. 200 gramas de carne, 1 quilo de tripa, 1 quilo de bucho, coisinha mesmo, mixaria, porque o dinheiro era pequeno mesmo. Aí quando a gente foi lá e Vital compra 1 quilo de charque, eu comprava outro, cada um comprava um queijo,
um bolo, entendeu? E café e açúcar, a gente sabia essas coisas, bolacha, pão. Sei que quando a gente chegava em casa, a gente vinha de lá de Garrote para aqui, levava 1 hora e meia de pé, porque a gente andava muito. É 1 hora e meia de pé de Garrote para cá. Nós saímos de Garrote, a gente saía, digamos, de meia-noite, né? A gente chegava aqui 1 hora e meia da manhã. Aí quando a gente chegava 1 hora e meia da manhã, parecia que era um paulista que tinha chegado. Porque antigamente, quando a pessoa chegava de São Paulo, o pessoal hidrolatava e era aquela festa, entendeu? Parecia que chegava rico. A gente, quando chegava do sul, era a mesma coisa, porque a gente trazia um bocado de. Graças a Deus, a gente trazia essas coisas, né? O básico, né? Trazia o básico. Aí, quando chegava, era muito moleque que nós tinha aqui, era 14 irmãos, né? É muita gente. Os mais velhos trabalhando, os mais novos estavam em casa, né? Aí, quando a gente chegava, aí a mamãe botava logo uma panela grande de café, de água para ferver, para fazer café. Começava a assar carne, e era aquela festa. Sei que a gente amanhecia o dia, ninguém dormia mais. Amanhecia o dia, aí os moleques iam acordando de um em um. Aí os moleques saíam lá do quarto com o cabelo todo arrepiado. Aí dava benção a gente, que nem a gente era um pai, né? Mas era os mesmo. Desse Severino, outro desse Vital, Deus te abençoe. Irmão. E aí ia cercando a mesa, era aquela festa. Aí isso é uma parte boa que eu lembro e que era muito importante. Essa parte foi muito importante pra gente.